reforçando os irmãos sobre a necessidade de rever a aula na sua casa, os vídeos. É muito importante, continua revendo. Quem tiver tempo, oportunidade, quiser estudar algo novo sobre hermenêutica, pode trazer alguns comentários para nós também, vai ajudar, tá bom? Quem tiver interesse, eu tenho ferramentas aqui que eu posto para vocês, aplicativos de estudo, muita coisa boa para aprender. Tem desde uma teologia, um bacharel, como aplicativo que eu pago mensalmente, o Netflix, R$19,90 por mês, muita coisa boa para aprender. Quem tiver interesse, tá bom? Muita coisa para estar somando, te ajudando aí, a gente ter esse crescimento aí espiritual. Eu vou terminar aqui primeiramente o restante da aula passada, e na sequência eu vou estar aplicando aqui para vocês algumas regras novas sobre hermenêutica. Primeiramente, quero saber se tem alguma dúvida do que nós aprendemos até então. Tem alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguém conseguiu compreender que todos nós temos a garantia que nós podemos entender um texto? Todos nós temos uma sabedoria divina para compreender um texto. Amém? Falamos das regras, falamos da autoria do Espírito Santo, que preparou os autores, preparou a nossa mente para uma interpretação e iluminou a mente para o autor escrever, iluminou a nossa mente para entender. Então o Espírito Santo ele cumpriu o papel dele de forma perfeita. Cabe a nós repreender todas as ações do inimigo que tentam bloquear o nosso entendimento de um texto, principalmente bíblico. Então é a nossa ação antes de uma leitura, confrontar o mundo espiritual para aprender. Então nós não podemos nunca mais falar assim, eu não consigo entender a Bíblia, porque eu vou estar dizendo que o Espírito Santo não cumpriu o papel dele de forma perfeita. O Espírito Santo é perfeito. Amém? Nós temos sim condições de entender toda a palavra de Deus, desde o Gênesis até o Apocalipse. Apocalipse talvez seja os textos mais importantes para a nossa geração. Nós vamos fazer um estudo profundo sobre Apocalipse aqui. Estou preparando um professor que é amigo meu lá de São Paulo. Ele vai vir aqui nos ajudar, ele vai vir umas 2 segundas-feiras nos ajudar também. E é tudo para crescimento do núcleo. Amém? Vocês lembram que eu falei lá na aula do Evangelho? Eu até comentei sobre esse texto aqui, que o mesmo texto pode ter visões diferentes pelos autores. Eu comentei para vocês, aqui está uma caixa, eu olhando aqui eu posso ver a frente da caixa, quem está no final vê ali a lateral da caixa. Então é a mesma interpretação, porém com visão diferente. Vamos ler esse texto aqui para você compreender que não vai mudar a ótica, não vai mudar, melhor dizendo, a realidade da cena, vai mudar sim a ótica, a forma que a pessoa observou aquele acontecimento. Eu preciso que 3 pessoas abram para mim. O primeiro que vai abrir e vai ler, Evangelho segundo escreve Mateus, capítulo 20, versículo 29. Quem for ler, segunda pessoa que vai fazer a leitura, Evangelho segundo escreve Marcos, capítulo 10, versículo 46. Marcos foi discípulo de Jesus, quem pode responder isso para mim? Foi discípulo de quem? Pedro, discípulo de Pedro. Mas Lucas foi discípulo de Jesus, amém? Marcos que não é. 10:46. Lucas seguiu quem? Paulo. Isso, irmãos. Marcos 10:46. A terceira pessoa vai fazer a leitura, Lucas 18:35. Pedi uma gentileza aqui, que fizer a leitura, se puder ler em voz alta, por favor, tá bom? Nós vamos começar aqui para frente, irmãos, motivar vocês a ter apresentações aqui na frente, tá bom? Nada forçado. Eu não estou preparado, não consigo ainda, a gente vai entender. Mas vamos motivar vocês a fazer leitura aqui na frente. Isso é mais difícil para quem não prega ainda, para quem não ministra, é um pouco mais difícil. Só que todo mundo um dia começou, então quem ainda não faz, vai começar também. Vocês estão no lugar certo aqui, amém?
sair com essas pequenas tarefinhas, citar um versículo, vi que consigo citar, explicar o versículo, daqui a pouco você já está aí cumprindo o ministério. Mateus 20, 29, quem vai ler em voz alta? E o restante presta bem atenção na leitura, irmãos. Pode ler. Eita, glória. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus 20, 29. E saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. 20, 29. Isso, Saindo eles de Jericó, seguiu grande multidão. isso. Marcos 10, 46. Depois chegaram a Jericó, e ao sair ele de Jericó com seus discípulos e uma grande multidão, estava sentado junto do caminho um mendigo cego, Bartimeu, filho de Timeu. Marcos vai dizer que estavam chegando a Jericó. O Mateus 20, 29 não fala dois cegos? Dois cegos. Pode ler essa parte também, por favor? E eis que dois cegos assentados junto do caminho, ouvindo que Jesus passava, clamando, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Amém. Então Mateus vai dizer que tinha dois cegos. E quando Jesus está saindo de Jericó, ele contempla esses dois cegos. Marcos vai dizer que havia um cego, e Jesus encontra esse cego, Sentado no caminho. isso, e entrando em Jericó. Lucas 18, 35. Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 18, versículo 35. Aconteceu que, ao aproximar-se ele de Jericó, estava um cego assentado à beira do caminho, pedindo esmolas. Amém? Está se aproximando, está chegando. Então Mateus vai dizer que Jesus está saindo, Marcos e Lucas vai dizer que Jesus está chegando. Se a pessoa não buscar aqui o entendimento desse texto, vai achar que eles não estão na mesma visão, não estão falando do mesmo milagre. Mas é o mesmo milagre. Aqui está falando sobre o cego de Jericó, Bartimeu. Amém? Qual que é a visão? Acho que eu dei uma explanadinha aqui, não dei nessa aula? Não falei nada aqui? Não. Qual que é aqui a diferença na escrita? Existiam duas Jericó, uma ligada à outra. Jericó velha, Jericó nova. Então Jesus está saindo de Jericó velha, e quando ele está saindo, Mateus observa. Então ele escreve. E agora, Marcos e Lucas vão pesquisar, porque não seguiram Jesus, e eles vão descobrir que quando Jesus chega na Jericó nova, ele faz o milagre. Ou seja, Bartimeu está na divisa da Jericó velha com a Jericó nova. Então, um viu saindo de Jericó velha, outro viu chegando na Jericó nova. O mesmo caminho, é o mesmo território, visões diferentes do mesmo milagre. Amém? Isso vai acontecer algumas vezes na Bíblia Sagrada. Trouxe esse exemplo aqui. Mesmo acontecimento, mesmo fato, porém com visões diferentes dos escritores. Alguém pode olhar para mim e falar assim: o professor estava com camisa azul escuro. O outro vai escrever: o professor estava com uma calça jeans clara. Mesmo fato, porém com visões diferentes. Alguma dúvida? Os dois cegos. Dois cegos. Foi uma boa pergunta. Existia até mais cegos naquela região. Mas um apontou para o acontecimento. Jesus fez o milagre. Não quis saber a importância da quantidade. O outro apontou a quantidade que ele estava visitando. Tinha mais cegos, mas ele viu dois cegos ali. Mas Jesus cura quem ali? No texto? Bartimeu. Mas a Bíblia diz que muitas pessoas foram curadas. Eu dei mais informação sobre Bartimeu aqui na aula do Evangelho? Não falei sobre Bartimeu? O que significa a palavra Bartimeu? Ninguém sabe? Filho de Timeu. Filho de Timeu. Alguém sabe a deficiência de Bartimeu? Eu não falei mesmo? Pensei que... Então, uma vez eu estava estudando, eu esqueci o nome do historiador, mas segundo alguns relatos, vai dizer que na verdade ele perdeu a sua visão por conta do seu pai, Foi. que vai se rebelar contra o Império Romano. Por conta disso, o Império Romano não só mata o pai, mas eles tinham o costume de deixar alguém da família com algum tipo de deficiência, uma marca.
lutar contra Roma, porque eles estavam aposentados, fazer o que nós entendemos. Então Roma tirou toda a aposentadoria dos que estavam aposentados, tirou o rendimento. Não bastasse, o Império Romano falou assim: tudo que eles adquiriram através da aposentadoria, nós vamos pegar para nós também. Territórios, dinheiro, tudo. Então eles vão na casa de Timeu, na casa de outras pessoas, cortam a aposentadoria e pegam todos os pertences também. Timeu ele se revolta, traz uma revolução, começa a crescer a revolução, e agora a história diz que Roma vai matar Timeu. Mas tinha um menino que eles entendiam que se esse menino crescesse, ele poderia também vingar a morte do seu pai. É o filho de Timeu. Então Bartimeu não significa nome, Bar, filho. Filho de Timeu, Bartimeu. Amém? Tiraram os olhos dele. Então o milagre foi muito maior. Não é que ele tinha os olhos e não enxergava. Ele não tinha mais os órgãos. Tiraram os olhos de Timeu, para ele crescer com a limitação e não vingar. Então ele está na beira do caminho, ele está com uma capa, a capa representava que ele era inscrito ali dentro do Império Romano, era credencial para ele pedir esmolas, não é qualquer um pedir esmolas. Ele com essa capa, prostrado, Jesus chega até ele, ele vai tomar algumas iniciativas. Se coloca de pé primeiro, clama, depois ele tira a capa, aí Jesus faz o milagre. Ele estava sob o domínio do Império Romano, credencial ali de uma pessoa que ia pedir esmolas. Então ele se apresenta até Jesus, coloca numa posição de autoridade, clama, tira o que representava o domínio de Roma sobre ele, aí o milagre acontece. Isso aqui é a história de Timeu. Amém? A pregadora Renata foi perfeitamente aqui ministrar isso. Era filho de um homem que vai tentar ser um revolucionário, e ali Jesus cura ele. Então essa é a explicação desse texto, tá? Toma cuidado. Eu já ouvi pessoas dizer assim que a Bíblia ela se confunde. Jamais pense isso. E quem dirá falar um comentário como esse? A Bíblia é perfeita. Nós que muitas vezes buscamos mecanismos para compreendê-la. Estamos aqui buscando para compreender. Então, mesmo texto, porém com visões diferentes. Mais alguma pergunta aí? Então nós vamos dar continuidade, tá bom? Outra coisa, a regra que eu sempre passo para vocês aqui sobre hermenêutica: busque os mecanismos que hoje a tecnologia nos oferece. Tenham um dicionário aí no seu celular, tá bom? Tem um dicionário, hoje tem o Google lá que é mais fácil, mas consulte as palavras que você não entendeu no dicionário. Não passe batido uma palavra que você não entendeu. Se você lê um livro, dificilmente em uma página de um livro você não vai encontrar uma palavra que não está no nosso cotidiano. Não é assim? Eu gosto de ler livros de pessoas dos séculos 15, 16, página, dicionário, porque são palavras que não já estão mais no nosso domínio. Nunca ouvimos falar ou já esquecemos. Eu não posso fazer uma leitura, ler uma palavra e não compreender. Tá bom? Para me respeitar a minha leitura, eu preciso entender tudo que eu estou lendo. Então vamos lá. Alguém ouviu falar sobre exegese? Alguém ouviu falar? Tem um pregador jovem aqui em Jacareí, eu acho que ele está fora da presença. Um dia ele falou assim que ele ia dar uma aula de exegese na pregação dele. E deu para ver que ele nunca ouviu falar o que é exegese. A exegese vai ser uma interpretação. Eu quero falar aqui sobre interpretação dentro aqui da hermenêutica, exegese e exegese. Tem duas diferenças, tá bom? Você vai escrever exegese com X. Exegese. E-X-E-E-G-E-S-E. Exegese. E-X-E-G-E-S-E. No grego significa conduzir para fora. Irmãos, uma coisa que eu esqueci, eu quero que vocês anotem também. Eu falo no grego, no hebraico, assim. Deixa anotado para você nunca mais esquecer. Já receberam exegese no grego?
significa conduzir para fora. Escreve aí. Uma anotação importante, você vai escrever assim: 98% do Antigo Testamento, AT, irmãos, é tão grave a falta de preparo. Eu fui pregar numa igreja lá em São Francisco Xavier, uma obreira, irmãos, não sabia o que era P nem a C. Antes de Cristo, não sabia o que era o Antigo Testamento. E é um perigo isso, irmão. A gente está se preparando, a gente está numa aula aqui. Então, se não souber, AT, Antigo Testamento, NT, Novo Testamento, é normal não saber. Mas, nós estamos na frente de uma obra, é muito importante, sabe, entendermos. Nessa mesma igreja eu preguei sobre a crucificação, falei sobre o Monte das Oliveiras, e uma pessoa lá tinha o sobrenome de Oliveira, e ela chorou, porque ela nunca ouviu falar sobre o Monte das Oliveiras na Bíblia. E tem cargo na igreja. Então é muito perigoso o que está acontecendo. O inimigo está cegando as pessoas, ele não está deixando as pessoas aprender a palavra. Então, qualquer tipo de dúvida que você tiver, aprenda, tá bom? Desde o mais simples, do mais aprofundado, não vai embora com dúvida. Porque, infelizmente, tem pessoas com cargos na igreja importante que não sabem nem o básico do básico. E isso vão ensinar pessoas de forma errada, e acontece que a gente está vendo todos os dias na igreja, tá bom? Vamos buscar entender. Ó, Antigo Testamento, 98% foi escrito no hebraico. 98% no hebraico. 2% no aramaico. No 98% no hebraico, 2% no aramaico. Novo Testamento, NT, 100% escrito no grego. Né? Lembra aquela regra que eu falei para quem gosta de estudar, na hora de pregar a palavra? Eu oriento, aconselho, nunca falo assim, isso daqui escrito no hebraico significa isso, no aramaico significa isso. Eu sempre falo assim, no original. Só se você tiver uma certeza absoluta, mas sempre fala no original, porque se você pega aqui 98% do Velho Testamento, é escrito no hebraico. E justamente aquela palavra que está no aramaico, e sempre uma pessoa vai querer questionar o conhecimento. Aí vai falar, ele está falando besteira, essa palavra é no aramaico, então sempre no original. Amém? O irmão Bruno, ele no final da aula passada, ele chamou minha atenção e alertou de uma aula que eu mesmo tinha dado, né, Bruno? Só que a escritura, eu até falei, tem algum espanhol aqui, não, mas é no latim. Foi no latim, do latim para o alemão. Então, eu falei assim, no espanhol não, é o jeito de você ouvir, imagina o espanhol. O Bruno, não, pastor, você ensinou a gente que é no latim. É o costume, né? Você vai e fala aí. Mas é assim, a gente está aqui todo mundo aprendendo, mas no original, quando você não tiver certeza, tá bom? Novo Testamento, 100% é escrito no grego. Vamos lá. O que é a exegese, irmãos? É o processo de expor a mensagem do texto. É o processo de expor a mensagem do texto. O próprio nome aqui traz o significado, conduzir para fora. Ou seja, você pega o entendimento do texto e agora você aplica. Isso é exegese. Como você escreveu o significado de conduzir para fora? É o processo de expor a mensagem do texto. Você vai ler o texto, você vai compreender o texto, segundo o seu entendimento, né? Tem seu entendimento correto, você vai expor. Isso é uma exegese. Então, você ouviu falar sobre exegese, conduzir para fora, ou seja, tirar do texto e aplicar. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu entendo que a verdade é a palavra, e quem conhece a palavra é liberto. Estou tirando de dentro do texto e estou transmitindo para as pessoas. Amém? Isso é uma exegese. Bem claro? Então, você vai. Pergunta bem? Você vai anotar na linha de baixo agora. Exegese.
E-I-S-E-G-E-S-E. Exegese. É o que muitos fazem de maneira incorreta. O que significa exegese? De fora para dentro. Conhecereis a verdade vos libertará. Eu começo a dizer que Noé colocou uma arca, e aquela arca começa a falar um monte de coisa. Eu estou acrescentando dentro do texto a minha ideologia, meu método de compreensão. Então eu estou tentando mudar o texto. Isso acontece muito em exegese. De fora para dentro, jamais. Sempre de dentro para fora. A compreensão do texto, o entendimento, ele vai entrar na teologia que eu vou se aprofundar, tá bom? Isso ainda está de dentro para fora, mas jamais eu posso mudar a origem daquele texto. Então, a forma correta de interpretação e de ministração é exegese e não exegese. Bem claro? Você vai? Esse exegese quer dizer heresia? Não, é aqui, de fora para dentro, significa a palavra. Exegese de dentro para fora. É o significado da palavra. Exegese de fora para dentro. Ou seja, eu estou colocando algo de fora para dentro do texto. Estou mudando o texto. É no grego também? É no grego. É no grego. Alguma dúvida? Então, a forma correta, eu vou aplicar uma exegese. Você vai ouvir às vezes o pregador falar assim, ó, vamos entender uma exegese. O que significa isso? Não tem necessidade de falar isso aqui numa ministração, mas se você ouvir, você vai entender. Aí, quando ele falar isso, você vai observar se é exegese ou se é exegese. Amém? Porque isso acontece muito. Aplicar o que tem nada a ver com o texto. Ele vai falar muito sobre isso ainda. Sempre respeitar o texto. Seria o florido? Ou ele acrescentar? Isso, é fazer o uma ilustrativo, né? ilustração do texto? Acontece muito. Não sei se tem a ver, mas eu vou arriscar. Por acaso tem a ver com essas pregações que a gente ouve sobre usos e costumes? Sim, as pessoas tentam. Lembra que eu falei sobre a gravata? Acho que não tinha começado aqui ainda. Lembra que eu falei sobre a gravata? Porque o costume do terno e da gravata? Depende da igreja que você vai, você é mal visto. Se você tiver com terno e gravata. E a gente conhece igrejas que eu já sei que eu tenho que estar com terno e gravata. E tem igrejas que eu sei que é mais tranquilo, não precisa estar de terno e gravata. Eu sei que todas. Mas uso e costume. Porque o terno e gravata, os missionários ingleses vieram ao Brasil trazer a palavra e estava muito frio. Eles, como gostavam de andar muito bem arrumado, vieram de terno, gravata, para o aquecimento do frio. Os brasileiros viram, tiraram como regra, uso, costume, aí pessoas começam a colocar como doutrina. Mas não, fica mais elegante, verdade, o pregador fica mais elegante, mas não tem nada na Bíblia disso. É uso e costume, entendeu? Uso e costume, de fora para dentro. Temos que respeitar. Ah, mas lá não prega sem gravata. Se eu fosse sem gravata, eu estou sendo rebelde. Não é? Já aconteceu situações de eu ir numa igreja, não conhecer a igreja, só eu sem gravata, todo mundo de paletó. Se viu morrer de vergonha. Como já fui em igreja, só eu de terno e gente de regata. Então, é uso e costume. Entendeu? Uso e costume não é nada que vai ser mais santificação, isso não tem nada a ver. Roupa não leva ninguém para o céu. Roupa escandaliza, sim. Roupa escandaliza. Mas não é a roupa que vai levar para o céu, não. Você tem noção, irmãos, na favela do Rio de Janeiro? Primeira vez que eu fui, não entendia muito. Eu fiquei 15 dias no sol de 100 graus, andando de camisa de manga comprida no meio da favela. Porque um pastor me disse lá que os traficantes não respeitavam se tivesse camisa de manga curta. Você vê que fuzil para um lado, fuzil para o outro, vai arriscar? É com respeito? Não tem nada a ver, é o uso e costume desse pastor. Não tem nada a ver. Não muda nada. Qual é a diferença? Pode estar totalmente podre por dentro e andando de perna e gravata, não é isso que vai fazer a diferença.
Então vamos lá. A partir de agora, irmãos, agora voa. Nós vamos entender que nós somos investigadores da palavra. Tá bom? Vou passar uns métodos aqui muito ricos para você compreender ainda mais a palavra. Você está enjoado de ouvir essa palavra, né? Hermenêutica, entender. A partir do momento que nós colocamos essas regras aqui em prática, todos nós, que às vezes nós negligenciamos alguma coisa, colocar todas essas regras aqui, para que foi escrito, por que foi escrito, onde foi escrito, o método que eu vou passar para vocês aqui hoje, você vê como que a preparação para o seu ministério vai ser maior, a sua palavra vai impactar ainda mais, porque vai ter ali um preço que você vai estar pagando. Então nós não somos mais leitores, nós somos investigadores da palavra de Deus. Amém? Você vai escrever um método muito usado para hermenêutica, significa oica, O-I-C-A. Alguém vai falar sobre isso? Oica. Eu também tinha ouvido falar, não, irmãos. Mas pouco tempo que eu ouvi essa sigla aí, sou um pouquinho curioso para entender. É algo muito rico para nós. É O-I-K-A? Isso, O-I-C-A. C-A. Isso, oica. Como um bom investigador, irmãos, tem uma cena de um crime. Uma cena de um código de um crime. O investigador vai fazer o que quando ele chega? Ele vai observar. É a sigla, a letra O de oica. Escreve aí. Primeiro passo. Observar. Uma boa compreensão do texto, eu preciso observar aquele texto. Por isso que está aí o de oica. A letra I. Interpretação. E que interpretação é essa? Eu vou compreender todos os elementos citados pelo autor. Escreve aí. Compreender todos os elementos citados pelo autor. Não é só ler. Eu estou observando o texto. Agora eu vou compreender o que ele citou ali. Ele citou uma madeira de acácia. Por que madeira de acácia? A acácia é uma árvore pequena, de porte pequeno, que nasce no deserto, tem uma estrutura para sobreviver no deserto. Então, tem um significado. Eu vou interpretar, eu vou compreender todos os elementos citados naquele texto. Amém? Anote aí. Vocês têm escrito aquele que não é passado na arca? Lembra? Eu dei uma aula lá. Betume. Entendi. É betume, eu lembrei agora. Lembra que você falou? Não? Lembrei. Falou? Betume. Não é passar no betume. Entendi, sim. Coisa assim que está aí, né? Uma aula que a gente deu sobre Gênesis. Aí você encontra a palavra betume, você passa direto. Não quer saber de betume. Betume é derivado do petróleo. E Noé ele vai passar sobre toda a arca, que eu não lembro agora se é 10, quantos estados de futebol, não vou lembrar, uma aula antiga. E ele vai revestir toda a arca dele, de Noé, com betume. Um revestimento para não ter infiltração da água. Aí eu fui estudar sobre o betume. O betume ele vai pegar toda a madrugada, na beira do mar, na beira do oceano, em pequenas quantidades. O que Deus está dizendo ali? Que o revestimento tem um preço e é diário, em pequenas quantidades, o investimento acontece na vida da gente. Mas eu li betume, não compreendi os elementos citados, passo batido e perco informação. Amém? Então é compreender todos os elementos citados pelo autor. É a letra I. Agora a letra C. Você vai escrever assim: correlação. É difícil, né, irmãos? Essas palavras eu estou passando, eu falei para vocês lá na faculdade que eu estou fazendo a Batista, tá? A matéria de português, misericórdia. E não acaba a matéria. É coisa muito importante para a gente.
Eu já quero chegar logo nas cartas de Paulo para aprofundar mesmo. Mas se não tiver o entendimento, não tiver o português, não vai adiantar nada, né? Você não vai aprender de maneira correta. E o que é a correlação, a letra C, do método 8? Relacionar referências bíblicas. Relacionar referências bíblicas. O que é isso? É textos que tratam do mesmo assunto. Primeiro eu vou observar aquele texto. Depois eu vou compreender os elementos citados. Depois eu vou procurar alguma informação se existe referências bíblicas, ou seja, se existem textos que tratam do mesmo assunto. Isso vai facilitar o meu entendimento. Bíblia de estudo aí, no rodapé, você vai ver as referências. É para isso que isso é a importância. Eu estou falando de um assunto aí sobre cruz, vai estar as referências bíblicas lá no rodapé, que vão tratar do mesmo assunto sobre cruz, e você vai ter uma compreensão melhor. Então aqui é a letra C do método OICA. Amém? Alguma dúvida? Estou falando rápido? Isso aí se aplica também que as escrituras se explicam, tipo, a do velho. Aquela regra de ouro, as escrituras se explicam. Sim, elas se explicam, essas referências. Como que ela vai explicar? As referências. Lembra de Ruth, de Moisés e sandália, que eu expliquei aqui? Ruth explica descalçar a sandália dos pés. Então, referências bíblicas. E a letra A? Escreve aí, aplicação. E o que é essa aplicação? O que aquele texto quis dizer para mim? Fiz uma leitura, a primeira coisa eu tenho que entender o que Deus quis comunicar através daquele texto. Quando eu tiver esse entendimento para mim, eu vou ter autoridade para ministrar aquele texto sobre a vida de alguém. Isso é muito importante. Primeiro Deus vai tratar com você aquele assunto, vai te revelar aquele assunto. Aí nós vamos buscar a autoridade para dentro daquele texto tratar a vida de alguém. Por isso eu nunca posso pegar um texto e começar a bater, massacrar. Quem não pegou? Eu já fiz isso. Sem ter esse entendimento. Não, o texto primeiro vai falar comigo. Eu vou pegar todas as informações que Deus está me dando através daquele texto. Agora eu vou criar autoridade para ministrar o que Deus tratou comigo sobre a vida das pessoas. Isso é a aplicação, última letra A do método OICA. Amém? Quero mudar a expressão repito. Vamos continuar um pouquinho mais na sala de português aqui, irmãos. Você vai escrever assim: princípios gramaticais. Começa a ficar um pouquinho mais árduo agora aqui no ensino. Mas você vê como isso vai ter uma relação maior no nosso entendimento. Todos nós. Essa parte tem muita coisa novidade para mim também, irmão. Essa parte de português aqui de gramática. E eu estou vendo como é importante, né? Mas eu quero passar para vocês essa importância aqui. Se me perguntasse um mês atrás o que era gramática, irmão, nossa. Eu não lembro muita coisa da época de escola, não. O matemática eu sempre gostei. O restante eu não lembro muita coisa. Era... O professor me deu aula aqui, né, professor? Era meio empurrado, né? Mas a gente tem que aprender. A gente tem que aprender. E o que é o princípio da gramática? Você vai escrever aí.
conjunto de regras que determina o uso correto da escrita. Vou trazer para dentro da Bíblia. Conjunto de regras que determina o uso correto da escrita. Primeira regra, anota aí. A Bíblia tem somente um sentido. Pedi para você anotar também. O que significa isso? Devemos transmitir a palavra de Deus no mesmo sentido que Ele nos comunicou. Devemos transmitir a palavra de Deus no mesmo sentido que Ele nos comunicou. Um exemplo, irmãos. Vamos supor que no jornal dá uma matéria dizendo assim, a seca lá no Nordeste tem impossibilitado o plantio, tem acarretado pela falta de água. Se o jornal ele dita essa matéria, publica essa matéria, qual que é a intenção do jornal? Dizer que o povo ali na área do Nordeste estão precisando de ajuda, não é? Estão com dificuldades. Essa é a intenção de quem editou aquela matéria. Então eu não posso pegar aquela matéria e dizer assim que o povo nordestino se revoltou, hoje fez o L, está pagando o preço. Não. Ele citou aqui que o povo está passando por uma dificuldade por determinado momento que não está chovendo no Nordeste. É respeitar a ideia daquela matéria. Biblicamente falando, isso é muito mais importante. Transmitirmos a palavra de Deus no mesmo sentido que Ele nos comunicou. Amém? Interpretei, entendi, isso falou comigo, só que da mesma forma que falou comigo, eu vou transmitir para as pessoas. Eu não tenho que mudar aquele texto. Senão eu não estou respeitando ali a minha interpretação e a interpretação que Deus me deu. Não adianta nada fazer ali uma grande exegese, entendi tudo, tirei de dentro para fora, mas na hora de aplicar para fora, eu mudar as regras. Não. Então a Bíblia tem um sentido só. Da forma que Deus falou comigo, é a forma que eu vou pregar para as pessoas. Foi bem claro? Podemos ir para o próximo passo? Segunda regra. Interprete a palavra no período escrito. Você vai colocar assim também, coloca uma vírgula aí. Devemos avaliar o texto de acordo com a cultura e o período vivido. Isso é muito importante. Quem pode ler para mim aí? Amós 4:1. Dou 10 segundos para achar Amós. É difícil, irmãos. Procura Amós aí. Tem que ser bom, hein? Achei. O pastor está afiado. Capítulo 4, versículo 1. Isso. Ouvi esta palavra, vós, vacas de maçã. Tá bom, pastor. Aí só. Imagina se eu vou pegar isso, irmãos. Ouve a palavra vacas de maçã. Se você não interpretar a cultura, é briga.
as vacas de Bazã? As vacas mais robustas, mais incorporadas, elas comiam todo o alimento e não permitiam que as mais frágeis comessem. As mais fortes, cada vez mais fortes, e as fracas, cada vez mais fracas, até morrer. Amós ele está pregando, Amós ele era de uma zona rural. Era boiadeiro, caipira mesmo. Ele está pregando a cultura dele. E ele entendia que nessa época as mulheres dos homens mais importantes na região, elas forçavam as mais humildes a entregar o pouco que tinham para elas ainda mais se enriquecerem. Então ele olha no campo, ele sabe que quem fazer isso é das vacas lá em Bazã. Então ele vai chamar as mulheres de vacas de Bazã, não pela qualidade da mulher, não, pelo ato que eles estão fazendo. Vocês são mais fortes, estão tirando das mais fracas. Então ele usa uma cultura dele, lá no meio do campo, no meio do pasto, e profetiza, e prega e corrige. Se eu fazer essa leitura e não avaliar o período vivido, a cultura dele, eu não vou conseguir interpretar a palavra. Amém? Quem eu vou falar sobre o véu? A igreja de Corinto, a cidade de Corinto, muitas mulheres meretrizes estão se levantando. E agora, Paulo está observando que as mulheres de Deus estão se confundindo, estão andando junto com as mulheres ali que vendiam o seu corpo, né? Prestavam culto à deusa Diana, é outro tipo de prostituição. Se prostituíam dentro do templo da deusa Diana, e todo o dinheiro arrecadado era ainda para propagar essa religião. Então Paulo está vendo que as mulheres de Deus estão andando no meio da rua, estão sendo confundidas com as meretrizes da deusa Diana. Então Paulo fala para a cidade de Corinto, para a igreja de Corinto, colocar o véu para se diferenciar. Uma má interpretação vai mandar eu e você colocar o véu também. Então, não sou contra, a gente respeita. Mas se eu pedir para a pastora agora aqui colocar um véu, eu estou querendo dizer que ela é diferente do que a professora. Isso não existe. Paulo pregou para a cidade de Corinto, é a cultura, é o problema que estava acontecendo naquela época. Então, se eu ler o texto, vou criar um monte de regra aqui. E não, eu tenho que entender o período vivido. Para ser escrito. Amém? Foi bem claro? Sim. Alguma dúvida aí? Irmãos, datas podem mudar todo o sentido de um texto, tá bom? Datas podem mudar o sentido de um texto. Uma palavra que... Lembra para mim, você deixa um exemplo. Lucas 15, 17, por favor. Lucas 15, 17. E caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Na sua tem uma palavra jornaleiro? Continua. Quem tem? Está vendo o texto aí? Ele fala sobre os jornaleiros. E aí, 15, 17 em diante. 15, 19. Pode ler 17 ao 19, por favor? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Amém? A tradução dele está atualizada. Qual é a jornaleira aí? Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus jornaleiros. Amém? Agora tem a Bíblia atualizada, que já vai estar a palavra correta, mas se você ler ali, faz como um dos seus jornaleiros. Não, e na época, você vai imaginar, eles vendiam um jornal, uma banca de jornal, para o pai do filho pródigo. Não. É a mesma palavra escrita em épocas diferentes. Jornaleiro que trabalhava, fazia uma jornada de trabalho. Era um diarista. Amém? Então, eu tenho que compreender o texto, compreender a época que
que foi escrito aquele texto para mim ter um entendimento. Amém? Alguma dúvida aí? Posso contar com todos que vão aplicar essas regras aqui? Vamos lá. O que significa isso? Escreve aí. Polissemia. Polissemia. Sentidos diferentes na mesma palavra. É isso que significa polissemia. Se eu falar para você aqui, Sentidos diferentes da mesma palavra? isso, polissemia. Amanhã eu vou trazer uma meia, né? Uma meia de colocar no pé, uma meia porção de algo, uma manga, uma fruta, uma manga de uma camisa. São palavras diferentes, com sentidos diferentes, mesma palavra. Como que eu vou compreender qual é o sentido correto? Estudando o contexto. Nunca isole um texto de um contexto. Se você ler lá dentro daquele versículo assim, meia, Atos 16, por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam na prisão. Se você ler só aquela palavra meia, você pode pensar, Paulo estava em meia na prisão. Não é? Você não leu o texto? Só viu meia em Paulo? Então eu não posso isolar o texto do contexto. Tá bom? É necessário, irmãos, por isso que a Bíblia não é para ler de forma corrida. É necessário a compreensão do texto, é necessário todo o entendimento do texto para que seja analisado de forma correta. Alguma dúvida? Alguma pergunta aí também? Pode perguntar, aproveita aí. Não? Coloque aí, irmãos. Eu queria saber da palavra que Jesus escreveu no chão. Eu vou dizer da pregação, lembra? Eu vi um estudo que era o nome dos que estavam acusando. Tem vários estudos. Vou adiantar. A gente tinha vários estudos. Está cortando a pregação, vou poder pregar mais uma mensagem. Tem vários, vamos lá. Pega o WhatsApp, eu mando para você o estudo completo depois, tá? Alguns historiadores falam que está colocando o pecado das pessoas, né? Alguns historiadores falam que ele está colocando ali o nome das pessoas, mas escrever no chão, ele está mostrando ali pó, que todos eram do pó, que todos nasceram do pó, que todos morreriam do pó, e ninguém era melhor que Maria Madalena. Um dos significados, tá bom? Pois eu vou mandar para você todos os significados lá, tem uma relação grande, eu não estou conseguindo tempo para preparar isso aí, porque é meio profunda a palavra, mas pó. Se estão jogando ela, eles vêem no pó, estão jogando ela, vão voltar para o pó como ela. Então Jesus está numa forma ali crítica, mostrando para eles que todos são iguais, independente dos erros. Amém? Irmão, escreve aí uma ferramenta. Quarta regra ou não tem quarta regra? É dentro da segunda regra ainda. É dentro da segunda regra. Terceira. A terceira regra. Só essa palavra que a gente não vai usar, talvez nunca, mas só para você entender. Anacronismo. Anacronismo semântico. Misericórdia, né? Mas só para não deixar passar batido. Anacronismo. O que é anacronismo? Algo fora do tempo. Tá? Se encontra muito dentro da Bíblia. Né? Não tem mais aquilo. É algo fora do tempo. Anacronismo o quê? Semântico. Semântico é um ramo da gramática que estuda o significado das palavras, ou seja, existe aqui esse método para entender as palavras que estão fora do tempo, tá bom? É um método também de compreensão, não tem nada a ver com teologia, mas se você um dia ouvir falar sobre isso, anacronismo é algo que está fora do tempo, não tem mais, tá? Não existe mais. Então, esse semântico aqui vai ajudar você a compreender aquele texto que não existe mais, o texto existe, mas não existe mais aqueles fatos, aquela realidade não existe mais, ficou marcado na história, tá bom? Isso na Bíblia nós vamos encontrar muito textos que já não se vivem mais nos dias de hoje, né? Acontecimentos como impérios. Daniel dá uma explanação muito grande
sobre os impérios lá. Acho que eu comentei com vocês aqui. Fala sobre o grego, o medo persa, ele vai trazer ilustrações de feras. Então, não tem mais o Império Grego, não tem. Você não vai falar mais sobre o Império Medo Persa. Ficaram lá marcados na história, mas não existe mais. Para me compreender, né, eu preciso lá estudar aquilo. Roma eu consigo compreender, hoje existe Roma ainda, né? Mas assuntos ficaram parados na história. Existe também essas ferramentas aqui para uma compreensão melhor do texto. Irmãos, agora é 8h14. Se eu entrar aqui no restante do assunto, vai trazer mais confusão ainda. Eu vou abrir aqui uns minutinhos dentro do assunto, pelo amor de Deus, tirar algumas dúvidas. Se tiver de outros assuntos, a gente tenta resolver, senão a gente pesquisa e traz na próxima aula, tá bom? Eu sempre falo, irmãos, quanto mais a gente estuda, mais eu percebo que eu estou distante de saber pouco da palavra. É muito rica as informações na palavra. Quanto mais estudo, mais eu estou descobrindo que eu sei menos ainda de Deus. Então, a gente está aqui aberto para aprender também. Se tiver alguma pergunta, se quiser acrescentar alguma coisa, esse é o momento. Quem tem alguma pergunta aí? O senhor falando sobre Corinto, hoje vem muita discussão sobre mulher no público, que eles usam muito essa parábola que a mulher tinha que calar a boca. Explica melhor esse entendimento aí. Foi por causa dessa época do véu que tinha Foi boa pergunta. As mulheres tinham uma época que não estavam respeitando. E tinha uma lei ali, né? A lei biblicamente, né? Submissa ao marido, não estavam respeitando, não respeitavam a ordem. E quando abria a boca para falar, muitas vezes importunavam a palavra, tá? Não as pessoas. Mas um dia veio um camarada aqui, meu Deus do céu, sumiu o que veio, mas falou tanta besteira. Ele falou assim: os pastores levantam a mão, tá minha mãe, pastora Cássia, todo mundo levanta a mão, não. Mulher não, mulher senta. Irmãos, não para isso. Qual que é a maior pregação da palavra de Deus? Qual que é a maior mensagem da palavra? Não foi a arca, não foi o povo hebreu, não foi o nascimento de Jesus, não foi a morte de Jesus. A maior mensagem, se a Bíblia fosse resumir em uma letra, em uma linha, seria a ressurreição. Quem pregou a primeira vez a ressurreição? Maria Madalena. Então, não existe. Você quer ver isso no Rio de Janeiro? Nossa, lá tem. E a mulher glorifica. Mulher tem que calar a boca, glória a Deus. Não existe isso, irmão. Não existe isso. Não existe, não tem passagem bíblica. Não tem. Se não fosse Joquebede, a mãe de Moisés, não existia ninguém aqui. O povo hebreu foi liberto através de uma mulher corajosa. Se não fosse Débora com a sua coragem, então todos são importantes. Né? Não existe isso de querer ali impedir uma mulher de subir no púlpito. Isso não existe. Tá bom? Igrejas com suas doutrinas tentam ainda impedir uma mulher de pregar. Doutrinas do homem, não tem base alguma. Eu desafio qualquer teólogo do mundo encontrar uma base que uma mulher não pode pregar. Cabe a esse homem abrir a folha, abrir a Bíblia, melhor dizendo, e ver que a maior mensagem pregada na Bíblia pela primeira vez foi por uma mulher. Porque as mulheres pregam mais que os homens agora. Sim, minha esposa tive mês de mulher, 5 meses de mulher agora. Irmãos, em março, misericórdia, eu vi uns 20 cultos que eu não podia entrar. Jesus, eu não podia entrar. Então, irmãos, mas nada impede, tá bom? Qualquer um pode. E infelizmente existem as doutrinas. Tem uma reivindicação aqui. Estou cansado de levar minha esposa em chá. Tá tendo chá. E homem não tem chá, não tem nada. Não tem nada, você fica com fome, você não pode comer. Não pode entrar, é restrito. Pastor, o senhor como pregador e professor, expositor da palavra, quando o senhor encontra uma situação dessa, por exemplo, se for no Rio de fazer missão e lá eles têm esse costume de mulher não pregar, mulher. O senhor como professor, o senhor tenta ensinar, tenta mostrar ou não? O senhor se assim, bom, lá no Rio, a maioria das igrejas a mulher não senta no púlpito. Ela não sobe no altar. Né? Quando eu vou pregar, ou a minha esposa vai pregar, a gente respeita a doutrina deles ali. Mas eu não perco a oportunidade na palavra, mandar ali uma
foram espancadas através da palavra. Irmãos, espancadas. A última vez que eu fui no Rio, eu fiquei feliz que eu preguei no Cidade de Deus, na igreja de uma pastora, isso não existia. Então, ali abrindo a mente. Ah, mas tem a palavra pastora na Bíblia? Agora fala para mim a palavra pastor. O que significa a palavra pastor na Bíblia? Qual era o tamanho da igreja do pastor Davi? Quem sabe quantos membros da igreja do pastor Davi tinha? Ovelha do campo. Então as pessoas pegam mensagens para tentar impedir, irmãos, isso não existe. Eu respeito. Tem igreja, tinha o pastor Capistrano, é amigo nosso, pastor Capistrano. No começo ele tinha dificuldade de chamar pastora, tem dificuldade. Ele não aceita essa ideia. Irmãos, para mim não muda nada. Se me chamar de pastor, do que chamar? Vai falar o que o camarada falou hoje no vídeo lá, né? Mas não muda nada. O homem e a mulher têm autoridade para pregar a palavra de Deus. Jesus poderia falar para ela, Mariana, o que você quer? Fique quietinha, chame os seus irmãos e manda eles vir aqui me ver e anunciar. Não, Maria Madalena vai e fala para os seus irmãos, né? Acaba tudo isso. Pode vir pior o que for, dizer com isso que for, eu apresento esse texto, eu vou ele pregar contra esse texto para mim. Se ele conseguir me conduzir nesse texto que eu estou errado, que Jesus não mandou Maria Madalena pregar, que ela foi aí, foi pregar na rebeldia, eu mudo meu conceito, senão não. Jesus pegou Maria Madalena com todo o seu passado, com toda a sua história, prega. Irmãos, quem Maria Madalena era no mundo? Para iniciar. Quem sabe dizer? Quem mais fala? Maria Madalena não era prostituta. Não vou ter um nome aqui, o dado, que é outra matéria. Vamos falar sobre a reforma. Um padre, não vou falar época, nada, não quero errar, eu respeito muito isso. Viu que a mulher estava crescendo muito dentro da igreja, trouxe a informação que Maria Madalena era uma prostituta para defamar Maria Madalena, as mulheres pararem de buscar a autoridade que Jesus deu para Maria Madalena. Amém? A aula da reforma nós vamos aprender sobre isso. Criaram essa ideia para a mulher se calar. Não se cala, tá? Não se cala. Pregue, Deus mandou, pregue, independente de quem está ouvindo, se vai aceitar ou não. Minha esposa não vai pregar o rio, vai louvar, ela deixa Deus usar mesmo. As pessoas têm que reconhecer que Deus usa, tem que reconhecer. Tá bom? Posso falar uma coisa? Se eu estiver errado, o senhor me corrija. Mas eu acredito que essa polêmica entre muitos homens, muitos ministérios não aceitam o ministério feminino é por falta de compreensão do mundo espiritual. E compreensão da Bíblia também. Da palavra de Deus também, porque no mundo espiritual não existe homem e mulher, macho e fêmea. É aquele que se dedicar, que Deus vai usar, não importa a posição. É verdade. Eu entendo assim. Vou ensinar, a gente, 8h20. Está uma aula do Gênesis, mas só para você compreender. Jesus, ele nasceu de não de José. Sabe por que isso aconteceu? Os irmãos aqui passaram para a aula, acho que vão lembrar. Lá no Éden, Adão e Eva pecaram, não foi? Os dois pecaram. Deus pergunta para Adão por que ele pecou. Porque a mulher que o Senhor me deu transferiu a culpa. Chega em Eva, porque pecou, porque a serpente me enganou, ou seja, o diabo me convenceu, mas eu pequei. Devido a esse ato de resposta dos dois, acabou que Deus impediu o homem de ter participação no nascimento de Jesus. Deus impediu, por uma consequência, no homem lá na frente, ele vai nascer apenas da mulher, porque a mulher reconheceu que era pecadora. O homem lá atrás, ele vai transferir a culpa, dizendo, não, a mulher que tu me deste me fez pecar. Então, nós temos que tomar muito cuidado, tá bom? Tome cuidado. Respondendo a pergunta do irmão Júlio, eu não vou mudar muito, não tem como. Eu prego, se pedir para dar uma aula, eu dou uma aula, não vou conseguir mudar o mundo. É assim, respeito em partes. Jamais eu vou numa igreja e se eu ver uma falta de respeito, vamos supor, você não pode falar, não pode cantar, eu vou embora na hora. Eu vou embora na hora. Fui pregar na igreja no Cidade de Salvador um dia. O pai da irmã, Elisandro, a irmã estava atrás, ele tinha 2 agendas, ele
Aí eu chego, pastor, com toda a arrogância, falou assim, mas como assim? Eu preciso da sua carta de recomendação, eu preciso saber quanto tempo você ora. Eu falei, pastor, eu estou indo embora para a minha igreja, hoje é domingo, tem culto na minha igreja, eu estou deixando, eu não vou pregar. Eu não preciso disso. Eu não preciso disso. A gente não precisa disso. Se Deus chegar numa igreja que minha esposa não foi recebida, oportunidade às vezes dá, isso é normal, mas se eu souber que não deu oportunidade para aquela mulher, eu vou embora na hora, porque isso não está na Bíblia. Amém? Eu prego o que está na Bíblia. Não vou conseguir corrigir o mundo. Não, mas também não vou aceitar tudo. Amém? Mais uma pergunta para a gente encerrar? A igreja que eu frequentava, lá não faz nada. Então, é complicado. Isso é um peso. Né? Eu acho também que a questão da mulher é ligada na parte cultural também, né? Porque naquela época, né? Lá em Israel, se fazem, né, mulheres, mas são poucas as mulheres na Bíblia, assim, são citadas, são bem reverenciadas. Mas a cultura, né, muda, e o Brasil, a cultura também é outra. Então, eu acredito que essa questão está ligada um pouco à cultura também. Não, sim, é verdade. A forma que a gente interpreta, né? Depende do país, a mulher não pode sair de casa. Né? Mas, biblicamente, não tem essa proibição. Não tem essa proibição e nunca vai ter. É liberdade de expressão para homem e para mulher. Bem? Nós vamos encerrar, irmãos. Então, amém, pastor. Deus abençoe. Irmãos, nós vamos encerrar essa aula, tá bom?